Quem os homens dizem que eu sou? Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30, nós lemos a história na qual Jesus se dirige aos discípulos e pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E os discípulos começam a responder. Uns dizem que tu és João Batista, que voltou dos mortos. Sabemos que João Batista foi degolado por Herodes. Outros dizem que tu és Elias, o profeta, que foi levado por uma carruagem de fogo, porém voltou. Ou então alguns dizem também que tu és Jeremias, ou algum dos profetas antigos que voltou. Por isso tu fazes todas essas maravilhas. Então Jesus disse: tudo bem, mas e vós, quem dizeis que eu sou? A princípio, Jesus pergunta sobre a opinião que os homens, as multidões, tinham sobre ele, o Filho do Homem. Depois pergunta aos próprios discípulos qual a opinião deles acerca de Jesus. E Pedro, se adiantando, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então reconhece que aquela palavra de Pedro era verdadeira e revela também a fonte da qual provém esse discernimento de Pedro, que é a fonte divina. Jesus, portanto, diz que não foi a ele revelado pela carne e pelo sangue, mas pelo próprio Pai que está nos céus. Uma fonte divina da revelação. De fato, atribuir àquele homem, em tudo aparentemente um homem comum, que sentia fome, sentia sede, que caminhava por aqueles caminhos, que não tinha a força de um guerreiro militar, não tinha exércitos e ao mesmo tempo não aparentava nada de sobre-humano, de divino, a não ser os feitos que realizava, mas em sua aparência um homem comum, um homem que podia ser até desprezado, conforme é dito também lá no profeta Isaías. Então, uma percepção como essa de Pedro só poderia vir da parte do próprio Deus, porque para a lógica da religião, da expectativa messiânica, não poderia ser aquele o Messias. E pela lógica também do pensamento racional, naquele homem comum, não poderia concluir-se que estava ali presente o Filho do próprio Deus, que acabava também fazendo-se Deus a si mesmo. Essa história é muito interessante porque nos faz considerar o quão importante é a questão da identidade de Jesus de Nazaré, ou do Cristo. Quem era ele? Quem era esse homem? Porque a maneira como nós concluirmos acerca da sua identidade terá um impacto também no modo como nós recebemos a sua mensagem. Certa vez, um amigo professor me questionava quanto ao que ele denominou de uma supervalorização do ato da crucificação de Jesus. Afinal de contas, naqueles dias, muitos foram crucificados, muitos foram torturados e sofreram a semelhança dele. Então, por que exatamente com este homem havia tanta essa valorização do aspecto de sua crucificação? Ora, se Jesus fosse apenas um homem bom, esse questionamento faria todo sentido. E faz todo sentido se nós considerarmos que Jesus era apenas um homem. Mas, se ele era apenas um homem bom, a sua mensagem continua sendo boa. Mas um homem bom como tantos outros, como Sócrates, que foi também oprimido pela sociedade de sua época, a sociedade injusta, pela hipocrisia e a maldade dos homens, obrigado a beber cicuta, condenado ao degredo, mas ele preferiu morrer, atrair seus mais altos ideais. O Mahatma Gandhi, também, um homem bom, cuja mensagem também foi muito boa e impactou também o mundo, mas um homem bom. O Martin Luther King, também um homem bom. Os antigos profetas, homens bons também perseguidos, à semelhança do próprio Jeremias,
que é mencionado no texto aí de Mateus correlato. Ora, mas qual era o diferencial, então, de Jesus? Jesus se faz salvador da humanidade, redentor, não pelo fato de ter sido crucificado somente, mas pelo fato de, sendo quem ele era e é, ter escolhido esse caminho. O caminho do esvaziamento e do serviço. Porque Filipenses capítulo 2 diz que, subsistindo em forma de Deus, ele não ousou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, fazendo-se semelhante aos homens, assumindo a forma de servo. Assumiu uma condição humilde de Deus, de verbo divino, conforme nos diz João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez homem, a semelhança da carne mortal, a semelhança de servos, exatamente para nos servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O caminho do amor sacrificial. A Escritura diz que nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e entregou seu próprio Filho para nos resgatar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o grande diferencial. É que ali naquela cruz não era apenas um homem bom, mas o próprio Verbo divino, o Verbo por meio do qual a própria natureza, o próprio mundo, todas as coisas foram criadas. E aquele Verbo entrando no mundo, assumindo a forma de servo, serviu a humanidade não só com a mensagem, não só com a palavra, o ensino, não só com o exemplo, mas serviu com o próprio sacrifício redentor, o sacrifício para redimir a própria humanidade. Isaías capítulo 45 diz: nós olhávamos para ele e o considerávamos um homem aflito, um homem ferido por Deus. Mas, diz o texto, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quem dizem os homens que eu sou? Para você, quem é Jesus? E como você recebe a mensagem dele?